Conversas das Maminhas com as quem? Cátia Ferreira, Filipa Correia, Simone Saraiva e Tânia Lima. Olá! Olá! Hello! Olá, Estão boas? Tudo bem? tudo bem? Então, hoje, como prometemos no episódio anterior, vamos falar sobre estoque de leite materno. O estoque de leite materno é bastante importante, tem várias utilidades, sendo que algumas vão ser faladas pela Tânia, pela Cátia e pela Filipa. Eu vou falar da ordenha pré-natal. Então, em Portugal ainda não existe muito esta utilização da ordenha pré-natal. A ordenha pré-natal significa uma pessoa gestante fazer ainda a ordenha para fazer estoque de leite. Sendo que esta ordenha pré-natal vamos conseguir muitas das vezes umas gotinhas. Mas, como já foi dito em episódios anteriores, o leite materno é ouro. Portanto, estas gotinhas, não é? Estas simples gotinhas que às vezes conseguimos só com uma seringa, digamos assim, uma seringa de 1 mililitro, são muito preciosas para os nossos bebés. Isto porquê? Porque existe a colostroterapia, que poderemos falar num episódio posteriormente o que é a colostroterapia, e para o caso de as mães terem uma doença que seja indicativa de que vai haver um parto instrumentalizado, não é? E que poderá eventualmente não conseguir dar logo de mamar, pode haver um atraso da lactogênese 2, que é a famosa descida do leite, portanto, havendo esta possibilidade de complicações, é importante esta ordenha pré-natal precisamente para já termos um estoquezinho, não é? Para oferecer ao nosso recém-nascido assim que ele nascer. E como já foi dito então, como o leite materno é ouro, toda a gotinha conta. E não vamos estar a pensar que vamos tirar logo 1 litro de leite, não é? Digamos assim. Mas mesmo que seja uma simples seringa de 1 mililitro, meio mililitro, é excelente. E, e pronto, esta é uma das partes do estoque do leite materno que eu trouxe para falar hoje aqui com vocês. Passo a palavra à Filipa. Obrigada. Então, eu quero-vos falar de um estoque muito importante, muito precioso, que é o estoque de emergência. Como o nome indica, emergência será para alguma ocasião que a pessoa não está à espera que seja necessário ter leite reservado para essa ocasião. Então, é importante, às vezes a mulher não valoriza ter um estoque de leite, porque imagina, ela só vai trabalhar depois dos 6 meses, por exemplo, e ela está a dar, a fazer a amamentação em livre demanda até aos 6 meses antes da introdução alimentar e acha que nunca vai precisar de dar leite. Mas às vezes há coisas que acontecem que nós não tomamos comando nelas, como por exemplo, às vezes a mãe pode precisar de uma cirurgia de emergência, alguma situação que tem que se ausentar, que seja mais forte do que ela e que não pode amamentar, ou que tenha alguma doença que tenha mesmo que fazer alguma medicação imprescindível e que não é compatível com a amamentação e ela é mesmo obrigada a não amamentar. Então, se ela tiver um estoque de emergência, estas situações podem acontecer e ela não vai estar desprevenida. Então, se vocês, por exemplo, tiverem um coletor de leite, nos primeiros tempos vocês vão estar a dar maminha e normalmente quase todas as mulheres
a mama oposta que estão a amamentar, ela está a pingar leite. Então, se vocês colocarem lá um coletor, vocês vão estar a colher leite sem estarem ali a magoar a vossa mama, não é uma bomba, não há uma extração. Simplesmente está a colher aquele leite que está a cair e vocês depois podem guardar e congelar e vão ficando com um estoque de emergência sem terem que pensar nisso, sem programar. E se algum dia essa situação acontecer que é fora do vosso comando, vocês vão estar preparadas para essa emergência. O que eu acho que é fantástico. Nós temos muitas formas de aproveitar o leite e que às vezes não valorizamos. O Verdade. que mais pode acontecer é que se não usarem esse leite nunca, e ele pode ser usado numa joia de leite, por exemplo. Fica a Exatamente. dica. Ou no banho Exatamente. também, é um excelente hidratante, Iremos, não é? Exatamente. exatamente. E não precisam estar tão preocupados de estar dentro do braço, né? Pronto. Aliás, iremos trazer num episódio posterior falar sobre esse conteúdo de joias de leite materno, porque acho que todas as pessoas têm curiosidade de como fazer uma joia de Ficar leite com uma materno. lembrança, com uma memória Exato. palpável, né? Exatamente, que é fantástico, porque a amamentação é um momento único, não é? E que passa muito depressa. Completamente. Exato. E ainda esta semana tivemos o Dia da Mãe, não é? E uma pessoa tem que se valorizar, e às vezes o estoque de emergência serve para isso mesmo, não é? Para conseguirmos, olha, um jantarzinho, por exemplo, com um copinho a mais. Por exemplo, Também. não foi nesse pormenor porque não considerei, né, que o estoque de emergência por uma situação dessas, porque não é uma emergência, não é esse tipo de situações. Acaba por ser uma situação que a pessoa optou por fazer, né? Mas não deixa de ser útil também nesse tipo de situações. Sim, Vamos às precaver. vezes, olha, é o caso de emergência porque uma pessoa não está a contar e olha, a coisa dá-se. Ora, passo então aqui a minha palavra à Tânia para vos falar aqui mais sobre este tema. Sim, então hoje cabe-me falar-vos sobre o regresso ao trabalho e porque é que é tão importante estarmos informadas ou informados sobre este tema. Como aqui já foi falado, a Organização Mundial de Saúde preconiza o leite materno exclusivo até aos 6 meses e após esses 6 meses o alimento principal do bebê continua a ser o leite materno e não devemos reduzir o aleitamento materno durante a introdução da alimentação complementar. Posto isto, eu pergunto-vos, qual é que será a nossa realidade cá em Portugal? Será que sabem? Eu acho que é em Portugal e no mundo inteiro. Sim, provavelmente. A realidade é que a grande maioria das mamãs tem que regressar ao trabalho entre os 4 e os 5 meses de vida do bebê, o que, como é óbvio, dificulta a amamentação exclusiva até aos 6 meses. Portanto, sem dúvida alguma, que para se conseguir manter a amamentação até aos 6 meses, é muito importante que haja uma preparação prévia em todos os sentidos. Em primeiro lugar, temos de conhecer bem a legislação, por causa do horário da amamentação. Sim, porque temos os nossos direitos, não é? E, como é óbvio, devem ser respeitados e cumpridos. E atenção que é considerada uma contraordenação grave o não cumprimento desta legislação. E por isso é que é super importante conhecermos para estarmos precavidas, não é? Porque às vezes existem entidades patronais que gostam muito de escapar ou propor alternativas que no fundo podem até ser benéficas para eles, mas para nós e para os nossos bebés são tudo menos benéficas, não é? Importante dizer que qualquer trabalhadora que tenha tido um filho há menos de 4 meses ou que esteja a amamentar, bem como qualquer trabalhador que esteja de licença parental, só pode ser despedido com parecer favorável da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego ou por decisão de um tribunal. Então, e quais é que são as nossas hipóteses para continuarmos com o aleitamento materno depois de regressarmos ao trabalho? Em primeiro lugar, temos de avaliar as várias hipóteses, como por exemplo, podemos amamentar durante o período de trabalho, por exemplo, no horário de almoço,
podemos trabalhar a partir de casa ou trabalhar a tempo parcial. Se trabalharmos a partir de casa, a questão da alimentação fica um pouco mais fácil, porque temos sempre ali a maminha disponível, não é? Se bem que recomendo na mesma fazer o estoque de emergência, não é? Como a Filipa acabou de dizer, a mamá pode ter alguma emergência, não é? Ficar hospitalizada, etc. Tudo o que a Filipa já falou. Nos outros dois casos, é necessário um pouquinho mais de preparação. Então, e quando é que devemos começar a fazer este estoque de emergência? Pelo menos um mês a mês e meio antes da mamãe começar a trabalhar. E porquê? Porque, primeiro, é fundamental a mãe adaptar-se à bomba de extração e a todos os acessórios do armazenamento de leite. Depois, a mamãe tem que sentir-se calma e relaxada por ter esse tempo de construir o estoque. É importante também preparar o cuidador que vai ficar com o bebê. E por último, mas não menos importante, o próprio bebê também vai precisar de se adaptar à nova forma de receber alimento. É importante clarificar que nenhuma bomba é tão eficaz como a sucção do nosso bebê, por isso, mamães, não esperem tirar grandes quantidades de leite através da bomba, ok? Inicialmente irá sair muito pouco ou quase nenhum, ok? Porque a produção está adequada às necessidades do bebê e é necessário algum tempo e rotina de extração para se começar a ter resultados. Outra coisa muito importante é não estarmos constantemente a olhar para a bomba, ou estar a pensar, será que vai sair muito, será que vai sair pouco? Não, quando iniciarem a rotina de extração, façam sempre algo que gostem ao mesmo tempo, como por exemplo ver televisão, ver fotos do bebê, cozinhar, algo que vos seja prazeroso, de forma a estarem com a cabeça no outro lado, ok? Hoje em dia temos um leque enorme de bombas extratoras com kit de mãos livres. Estas bombas duplas podem ser uma excelente opção, ok? Porque diminuímos o tempo de extração, não é? E ativamos o reflexo de injeção de leite, o que promove a extração de mais leite com mais facilidade. Quero deixar aqui um conselho, isto porque certamente que vocês recebem, que eu recebo, vocês recebem mamás que vêm com a ideia de que se deixarem encher a maminha vão conseguir extrair mais leite, e não, ok? É importante amamentar ou fazer extrações frequentes, porque ao esperar que as mamas encham em uma só sessão de extração não vai drenar bem a mama, ok? O ideal é mesmo fazer extrações regulares e com frequência. É importante fazer uma consulta de regresso ao trabalho para se informarem com mais pormenores sobre este assunto, porque há imensa coisa, imensos pormenores que fazem toda a diferença. Para terem ideia, numa consulta de regresso ao trabalho, os temas abordados são, como já disse, a legislação ao pormenor, o estoque de leite, quando começar, quando extrair, quantidades médias que um bebê precisa, consoante o peso e a idade, dicas para extrair leite com a bomba e horários preferíveis para uma extração mais eficaz, dúvidas frequentes, como por exemplo, quanto tempo pode ficar o leite no frigorífico ou no congelador, se pode juntar leites de extrações diferentes, como descongelar de forma segura sem perder as propriedades do leite, será que podemos guardar o leite que o bebê não quis? Será que se pode aquecer o leite materno no micro-ondas? Por que razão é que o leite materno descongelado tem um cheiro estranho? Será normal? Como armazenar o leite no trabalho e como transportar adequadamente para casa? As formas de esterilizar? Como oferecer ao bebê o leite congelado? Ou seja, são tantos temas, tantos pormenores que temos que esmiuçar. E lá está, todas estas questões e mais algumas são abordadas em sessão, por isso, se precisarem de ajuda, já sabem, qualquer uma de nós vos pode ajudar nestas questões. Hoje dei aqui algumas dicas, mas se continuasse, teríamos aqui um episódio para umas quantas horas, não é verdade, meninas? Sim. Sim, sim. Portanto,
agora passo a palavra à Kátia. Muito bem. Pois, realmente aquilo que estavas a dizer faz sentido. A parte do regresso ao trabalho também é muito importante ter um acompanhamento, uma consulta de alguém especializado na amamentação, como nós, não é? Exatamente. São É uma muitas fase muito dúvidas, difícil, as mães têm muitas dúvidas. É, E a primeira mãe que eu acompanhei foi num regresso ao trabalho. Ela tinha tantas inseguranças e ainda amamenta. Já voltou ao trabalho há um ano, quase, que ainda amamenta. exatamente. Ora, muito bem. Então, e o que é que eu venho falar? Para além do estoque de emergência e o estoque de regresso ao trabalho, eu venho falar sobre o estoque da introdução alimentar. Isto porque o bebé vai fazer a introdução alimentar complementar, mas a parte do leite que a mãe armazena também é muito importante para complementar. E como é que a mãe pode complementar? Por exemplo, o bebé vai para a escola, ou o bebé fica em casa com o pai, ou numa ama. O leite que a mãe extrai, por exemplo, num trabalho, pode ser usado nas papas para o bebé, pode fazer papas. O bebé está com os dentes a nascer, com os dentes a erupcionar, também dá para fazer gelados com o leite materno. O leite materno também pode ser utilizado, por exemplo, para fazer iogurtes para o bebé, quando o bebé já puder comer os iogurtes. O que é que mais pode ser usado? Como vocês falaram, usar o leite materno no banho, usar o leite materno na joia de leite, materno também. Também vi uma opção muito gira que era os sabonetes. Existem sabonetes de leite materno. Também é uma situação muito, muito gira, muito engraçada. E pronto, o estoque serve para isto, não é? Para dar continuidade à amamentação. E pronto, e chegamos ao fim deste episódio. No próximo episódio, vamos falar sobre a amamentação em tandem. Caso as mães estejam interessadas em ver, a amamentação em tandem é amamentar bebés de diferentes idades, filhos de diferentes idades, em várias fases da amamentação. Amamentar em idades diferentes pode ter os seus desafios, e iremos também ter uma convidada especial connosco. Boa. Super ansiosa por saber esse tema. Completamente. Também. É tão desafiante. Sim, até porque muitas mães acham que têm que desmamar só porque engravidaram. E não é real. A não ser que tenham uma contraindicação médica justificável. Então, Pronto, mas mas isso caso nós vamos falar depois. Não desvendem já tudo. sim, mas caso isso não aconteça, podem dar perfeitamente. Portanto, Vejam o próximo episódio. É nós isso. teremos. Tchau, meninas. Tchau. Até ao próximo episódio. Não percam o próximo tema nas conversas das maminhas com as quem do costume.